Você já entrou numa loja infantil, ficou extremamente encantado com o que estava vendo, mas bateu aquela dúvida de será que aquilo vai ser funcional para minha casa? Será que aquilo vai ser funcional para o meu filho? Como eu devo proceder? Como é que eu vou fazer meu quarto de bebê, o quarto da minha criança? Então, se você já teve essa dúvida e se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais sobre como funcionam essas escolhas para o universo infantil, esse vídeo com certeza é para você. Vambora? Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje vamos falar sobre quarto infantil e algumas inseguranças que eu sei que vocês pais têm em relação a todo esse universo. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre escolhas que sejam escolhas inteligentes que vocês podem fazer para o quarto do filho de vocês e como é que a gente faz esse tipo de escolha durante um projeto, quando a gente está analisando alguma loja. É muito comum de se apaixonar pelo visual. E quando a gente visita a loja, a nossa imaginação, já vai muito lá pra frente. Eu sei que vocês pais, principalmente, já ficam imaginando como é que seria o filho de vocês habitando aquele espaço, ficam imaginando como é que seria ter aquele móvel no quarto do filho de vocês ou na casa de vocês. E é muito importante a gente pensar também nessa parte funcional em relação ao projeto. Então, o projeto ele não é para ser uma coisa só esteticamente bonita, mas ele tem que atender algumas necessidades que eu imagino que vocês pais devem saber exatamente quais são elas, mas eu quero ditar aqui algumas coisas que vocês conseguem encontrar e que vocês conseguem tomar umas decisões muito mais assertivas em relação a todo o projeto e também em relação a pequenas coisas que vocês podem fazer no quarto do filho de vocês para que ele fique um pouco mais funcional. E nessa semana eu fui convidada para uma loja aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, para conhecer algumas novidades. Então a gente sempre tá nesse momento de reciclar as novidades, É sempre bom a gente visitar lojas, visitar esses locais, nós profissionais da área, É sempre interessante a gente conseguir ir nesse local, conhecer quais são as condições que às vezes o cliente vai ter em relação à entrega de um produto, como é que funciona toda a relação com a loja e o nosso cliente, para que a gente consiga indicar de forma bem assertiva fornecedores que vão conseguir executar esse quarto, executar um projeto de uma forma muito mais organizada e uma forma com que deixe tanto os clientes satisfeitos quanto a gente satisfeito também com todo o atendimento que foi dado para os nossos clientes. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessas lojas enquanto a gente vai conversar sobre essas questões de projeto, essas questões de decisões que vocês podem tomar em relação ao quarto infantil. Lembrando que é sempre recomendado vocês fazerem um projeto para conseguir adaptar isso ao espaço de vocês. Tudo que eu tô falando são recomendações e essas recomendações elas cabem tanto a você que está num processo de compra ou às vezes já tem um apartamento próprio, mas também servem para pessoas que estão morando de aluguel. Uma das dúvidas que eu sinto que os pais têm, até por conta de referências que pegam às vezes no Pinterest ou em alguns locais da internet, é se o quarto infantil precisa ser todo temático. E não, gente, ele não precisa ser temático. Você não precisa escolher um tema como, por exemplo, natureza ou espaço ou bonecas. Você não precisa escolher um tema necessariamente. O quarto infantil, o importante é que ele tenha essa questão mais lúdica. Então a gente às vezes pode não trabalhar com um tema em si, mas a gente consegue trabalhar texturas, conseguimos trabalhar vários tipos de papel de parede, junto com algum conjunto de cama que vai deixar esse quarto lúdico e não necessariamente você vai precisar ter um projeto temático. Até porque às vezes a sua criança vai querer um tema muito específico, vamos supor que ela queira o tema tipo carros. E você vai querer fazer aquele quarto com todo o tema de carros, então você vai planejar tudo em volta daquele tema. E não necessariamente essa criança daqui a 1, 2 anos vai querer esse tema e às vezes vocês vão acabar tendo que mudar algumas coisas. E se a gente tendenciona muito os nossos móveis a essas cores dos temas que a gente está falando, às vezes fica mais difícil da gente conseguir fazer uma mudança de tema, Então o ideal é a gente conseguir trabalhar alguns pontos de cor em algumas partes de móveis, mas não necessariamente em todos os móveis, trabalhar um pouquinho de madeira, conseguir fazer uma mesclagem sobre esses temas ou essa parte lúdica com todo esse conjunto do quarto. Mas não, a gente não precisa fazer um quarto extremamente temático. O importante é que o quarto seja principalmente funcional e que ele tenha
coisas e elementos que a sua criança pode ter de possibilidade dentro desse espaço. Então a gente pode criar locais lúdicos que não necessariamente sejam locais extremamente temáticos. Exatamente por isso que às vezes é interessante a gente colocar uma base mais neutra em alguns móveis e utilizar alguns elementos decorativos que a gente consegue mudar com o tempo. Então esses elementos, eles são elementos que realmente às vezes a criança vai querer um tema diferente, depois a gente consegue mudar e não precisa fazer um grande investimento no quarto novamente. Então fica aí essa recomendação. Devo investir em móveis que vão crescer junto com a minha criança? Com certeza esse é um dos investimentos que eu recomendo, porque vocês não vão precisar, dentro de 2 anos, fazer uma troca de um móvel. Então se você ainda está nesse processo, né, de você estar às vezes no seu primeiro filho, não tem nenhuma experiência em relação a isso, não sabe nem os elementos que precisam ter no quarto infantil, que o mais importante é vocês conseguirem conversar com um profissional para conseguir orientar vocês dentro do espaço que vocês têm sobre todos esses móveis. Esses móveis que crescem com as crianças são super lúdicos, são super interessantes, até porque vocês vão acabar tendo uma economia em relação a todo esse processo, né, que vocês vão ter de conseguir fazer esse quarto infantil. Então a gente tem, por exemplo, alguns berços que eles começam com berços menores e eles conseguem ser expandidos e até mesmo no futuro conseguem virar mesinhas e uma cadeira, né, para as crianças conseguirem brincar. Então são móveis que têm uma funcionalidade ao longo de muitos anos e são móveis também seguros, que isso é um ponto que é muito importante para você que está construindo o quarto da sua criança. Mesmo se você esteja construindo um quarto de criança um pouquinho maior, com 6, 7, 8 anos, é muito importante levar a questão da segurança em consideração na hora de escolher seus móveis. Muitos pais não têm noção de que algumas coisas são importantes a gente ter no mobiliário infantil e alguns mobiliários, principalmente mobiliários de bebês, passam por alguns testes. Então os berços, eles são de extrema importância de ter alguns tipos de testes que são feitos, né, para conseguir assegurar toda a segurança que vai ter em torno daquele bebê, né, que vai estar ali. Então é muito importante vocês conseguirem escolher móveis não só pelo custo daquele móvel, mas por tudo que aquele móvel vai oferecer. Até porque vocês pensarem que ele vai ser um móvel que vai conseguir durar vários anos na casa de vocês, vai ser um investimento a longo prazo. Então vocês não vão ter aquele móvel só por 5, 6 meses, que é a idade de um bebezinho pequenininho e depois vai expandindo. Não, vocês vão ter eles por muito mais tempo. Principalmente esses móveis que eles conseguem virar outros mobiliários depois, eles são extremamente interessantes de serem utilizados nesses quartos infantis. Então hoje em dia a gente utiliza muitas vezes algumas cômodas para ser os trocadores, porque no futuro você já consegue utilizar aquilo para guardar a roupa das crianças também e fica com uma facilidade de vocês conseguirem pegar algumas fraldas, colocar alguns equipamentos que vocês vão precisar com mais rapidez nesse momento da troca da criança, de forma mais próxima a vocês, sem necessariamente ter um trocador que depois de um tempo vocês não vão precisar. A cômoda acaba sendo um móvel muito interessante nesse sentido, ele acaba sendo bem funcional e ele pode ser utilizado durante muitos e muitos anos. E se você está assistindo esse vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário falando sobre qual tema que você quer que eu traga na próxima semana e nos próximos vídeos. Mas Thalita, é seguro eu colocar móveis soltos num quarto infantil? Sim, gente, é seguro, mas vocês têm que tomar cuidado com algumas coisas que vocês vão colocar, tanto em relação à organização quanto o tipo de móvel que vocês estão colocando. Então, o que eu falei anteriormente sobre móveis que são seguros, isso é o mais importante, vocês buscarem móveis que tenham essa questão da segurança e que se uma criança, por exemplo, se debruçar naquele berço, o móvel não venha a cair, né, por conta de não ter esse tipo de fixação, não ter uma segurança em relação aos seus componentes que são importantes pra gente ter essa fixação do móvel, às vezes é uma lateral, então é importante vocês terem esse investimento em móveis que são realmente seguros para as crianças. Mas falando de outros aspectos em relação a um projeto e uma organização de um quarto infantil, a segurança ela vem não só dessa questão dos móveis, mas também da organização. Então a gente não vai colocar, por exemplo, uma prateleira super próxima a um berço, que a criança pode eventualmente, depois de começar a ficar em pé, se segurar e vai cair, pode, enfim, causar um acidente. E além de tudo, a gente tem alguns móveis que vão ter que ser fixados. Então, por exemplo, as próprias prateleiras, elas não podem ficar de uma forma com que fique solta e a criança consiga tirar. Então eu vejo algumas pessoas colocando mãos francesas, né, com algumas prateleiras, e se essa prateleira não estiver fixada realmente na mão francesa, isso pode ser um caso de acidente, porque se a criança vai querer pegar algum objeto ali em cima,
e tiver, né, altura para isso, às vezes tem algum equipamento, alguma poltrona que esteja perto daquela prateleira e vai tentar pegar, e essa prateleira pode tombar em cima da criança. Então é importante que vocês tenham esses móveis bem fixados nesse ambiente infantil. Que os móveis que sejam os móveis soltos, né, como por exemplo uma cama ou às vezes uma mesa mesmo, né, de estudos, que eles sejam móveis seguros em relação a todo esse ambiente infantil. Então eu vou aqui mostrar para vocês alguns ambientes. Aqui nessa loja a gente consegue ver que tem, por exemplo, camas de vários modelos, né, formatos. Essa cama especificamente a gente consegue personalizar algumas coisas, então a gente consegue personalizar a cor, consegue personalizar também algumas coisas em relação a, por exemplo, essa bancada. Pode escolher alguns módulos e todos eles são fixados, então não vai ter aquele risco da criança se pendurar, né, por exemplo, nesse módulo aqui de colocar coisas de lápis e aquele móvel, enfim, desfixar, né, porque ele já vem de uma forma bem segura dentro desse ambiente. Então são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, tanto em relação à loja que você vai escolher para comprar esses móveis e em relação ao que aquele fabricante dá de garantia para você. O meu filho precisa de ter brinquedo em todo o quarto? Será que eu consigo setorizar isso? Como é que funcionaria em quarto infantil? No quarto infantil a gente consegue fazer milhões de coisas, né? Tudo vai depender do seu espaço, do que vocês querem e quanto vocês podem investir. E eu acho muito interessante a gente fazer alguns locais de zona, né? Então alguns locais que a brincadeira vai rolar solta e que depois a gente consiga ter uma organização, né, em relação a esses brinquedos, e não necessariamente aquela organização de deixar tudo bonitinho numa prateleira, mas colocar os brinquedos às vezes em um pote de brinquedos, em algum local que a criança vai ter um fácil acesso na hora de querer brincar e depois consiga guardar de uma forma mais prática. E é muito interessante a gente conseguir delimitar esse espaço. Nessa loja vocês podem ver que a gente tem algumas opções até em relação a mini cozinhas, né? Então você consegue personalizar qual que você vai querer, qual item que você vai querer naquela cozinha para conseguir comprar e deixar um espaço já voltado para essa parte da brincadeira. A gente consegue também colocar algumas mesas, né, mesas infantis, para a criança conseguir brincar também e colocar um mobiliário que seja realmente propício para aquela criança explorar o local e ao mesmo tempo desenvolver as habilidades e que consiga ter aquele espaço, né, o quarto, como uma parte do seu crescimento. O quarto infantil ele é muito interessante nesse sentido, porque as pessoas têm memórias, né, em relação a quando brincavam. Se uma pessoa que brincava muito na rua, por exemplo, né, com os amigos, que eu acho que antigamente rolava mais isso, hoje em dia não sei se acontece muito mais no play do prédio ou, enfim, com amigos chamando em casa, mas de qualquer forma, essas memórias elas vão ficar. Então quando vocês estão construindo um quarto infantil, por mais que seja um quarto de bebê, ele é uma memória que vai ficar, sabe? É uma memória que a sua criança vai ter em relação ao quarto e em relação ao que ela brincava. Eu posso dizer assim de forma pessoal que quando minha mãe fez o meu quarto, eu devia ter uns 7 anos mais ou menos, eu pedi pra ela uma área de brincadeira. E inicialmente, né, as pessoas ficam assim, puxa, um quarto pequeno, da forma como estava organizado, né, já tinha uma bancada grande, como é que vai fazer uma área de brincadeira? E fizeram, né, na época, um projeto de um móvel muito legal, que ele tinha várias partes que eu conseguia montar os ambientes das minhas Barbies, porque eu gostava muito de botar as coisas por ambiente, então assim, já tinha aquele quê da arquiteta e nem sabia disso. Mas eu gostava muito de separar tudo por ambiente, então eu tinha um andar que era a cozinha, o outro que era o quarto, eu gostava de organizar, deixar as coisas bem certinhas pra eu conseguir brincar como se fosse um prédio. E isso é uma memória muito boa que eu tenho do meu quarto. E no momento que eu precisei tirar aquele móvel de lá, que eu já não usava mais da forma com que ele era utilizado antigamente, né, quando eu parei de brincar de boneca, esse móvel ele foi doado e o meu quarto continuou da mesma forma, né? Ele não teve que fazer grandes mudanças funcionais em relação ao quarto, porque aquilo era uma área de brincadeira que ela tinha uma data que a gente sabia que ela ia expirar. Foi uma data muito extensa, então esse móvel foi tirado do meu quarto, eu devia ter por volta de uns 14 anos, se não me engano, que eu quis ter mais espaço no quarto, etc. E foi um móvel que ele foi feito de forma solta, porém segura. Então ele não era um móvel fixado numa parede, por exemplo, a gente conseguiu tirar ele de forma muito mais fácil. E isso é uma das dicas, por exemplo, se você é uma pessoa que está morando num apartamento alugado. Um apartamento alugado, ele tem algumas limitações, né, enquanto algumas coisas que a gente possa fazer, e principalmente em relação ao nível de investimento que vocês vão ter naquele quarto, que vocês não vão fazer provavelmente algum móvel planejado, só se for alguma coisa
bem específica. Então a gente consegue ter toda essa organização em relação a esses móveis soltos infantis, que vão conseguir ter toda essa parte lúdica e ao mesmo tempo vocês vão conseguir levar esses móveis caso vocês tenham que fazer uma mudança depois. Agora, se você tem um apartamento que é um apartamento próprio, talvez você queira investir em coisas um pouquinho mais, né, personalizadas para aquele espaço. Eu vou mostrar aqui o exemplo do quarto do Enzo que eu fiz recentemente. E o quarto dele é um quarto que já tinha algumas coisas infantis em relação aos antigos donos, mas ele era infantil demais e tinha algumas coisas que acabavam delimitando muito o espaço e que não tinham exatamente a funcionalidade que ele precisava naquele local. Então a gente fez esse projeto super bacana, super legal, onde a gente fez essa parte infantil, né? A gente fez toda essa estrutura de metalon para conseguir sustentar um segundo andar nesse quarto e conseguir expandir essa área de brincadeira, que no futuro também consegue ser uma área de leitura, consegue ser uma área de estudo, porque a gente já pensou nessa questão da evolução da criança, colocamos uma bancada evolutiva que vai crescendo com o tamanho da criança. Então todas essas coisas elas acabam sendo, além de mais personalizadas, né, para cada necessidade, elas acabam sendo uma questão que vocês vão fazer um investimento, que no futuro vocês vão fazer só pequenos ajustes caso seja necessário e não vão ter que reinvestir um valor alto novamente para fazer um quarto do zero. Thalita, mas meu quarto é pequeno, tem como eu fazer tudo isso? Tem, gente, sempre tem um jeito. O importante é vocês terem um bom planejamento. Se vocês forem em alguma loja e começarem a comprar móveis, né, achando que dá no olhômetro e começarem a, enfim, só ver essa questão do preço, não ver a questão da organização e da necessidade do espaço de vocês, provavelmente vocês não vão conseguir atingir o objetivo que vocês têm naquele quarto. O importante é vocês terem um planejamento. Então, se vocês estão nesse processo, né, de querer saber o que funcionaria naquele quarto, como é que vocês vão comprar, o que vocês vão fazer, eu realmente recomendo vocês fazerem um projeto e até mesmo uma consultoria, se vocês querem saber inicialmente, né, se o que vocês querem é viável, e depois introduzir um processo de projeto. E se você quiser fazer o seu projeto comigo, você pode mandar uma mensagem, os meus contatos ficam aqui embaixo na descrição do vídeo, e a gente pode conversar sobre o seu espaço. A gente faz de forma online para todo o Brasil e na forma presencial no Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio. Então, se vocês precisarem tanto de uma consultoria quanto de um projeto, eu com certeza consigo ajudar vocês nessa questão e tirar todas essas dúvidas que vocês têm específicas do espaço de vocês. E antes de mais nada, uma coisa muito legal que eu tenho pra vocês aqui, principalmente vocês que estão aqui assistindo esse vídeo até esse momento, é que eu tenho um cupom de desconto muito legal numa loja que é super lúdica, super maravilhosa, assim, que eu amo, que é a Moui. Eu vou colocar aqui o código na tela. Esse código ele dá 10% de desconto a mais pra vocês na hora da finalização da compra. E vocês não vão ter limite, vocês podem utilizar quando vocês quiserem. Então fica aí a dica, essa loja é maravilhosa. Eu especifiquei inclusive um papel de parede lá do quarto do Enzo dessa loja e ela é muito boa. E se vocês forem da cidade de Niterói, eu recomendo vocês também a irem na Minibelle, que é essa loja que eu estou mostrando essas imagens maravilhosas desses ambientes. Vocês conseguem escolher enxoval, conseguem escolher várias coisas super legais. E é só vocês falarem que vocês vieram por minha indicação, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível, porque realmente a loja é muito maravilhosa, gente. E eles têm vários itens também da Moui, então fica a dica pra vocês que são aqui da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro. Esse vídeo não é um patrocinado, mas bem que poderia ser. Isso aqui é realmente uma dica profissional pra vocês sobre algumas lojas que eu realmente vejo que são lojas que estão bem adequadas em relação a tudo que a gente tá falando aqui. Então vamos para algumas dicas práticas e até mesmo emocionais em relação a essa questão do projeto. Então vamos para algumas questões emocionais acerca do projeto infantil. O quarto infantil ele é o primeiro local que a criança vai poder chamar de seu. Então é um local que a criança vai ter pro resto da vida dela aquele carinho, né? Então é muito interessante vocês conseguirem investir nessas questões todas que a gente comentou, investir num projeto que seja próprio para aquela criança e para as vontades que aquela criança tem, para que ela consiga desenvolver ainda mais as suas habilidades. No ano passado, eu fiz uma palestra no Café com Paz, da psicóloga Bruna Matias, aqui em Niterói, onde a gente conversou sobre algumas questões em relação ao quarto infantil. Eu entreguei, inclusive, um folder muito legal para as pessoas que estavam lá no local, que era falando sobre essa questão do quarto infantil, e eu dei uma palestra sobre isso, falando sobre todas essas questões em relação ao desenvolvimento infantil e como o quarto ajuda nisso. Porque pode parecer que o quarto é uma questão muito mais pessoal ou estética,
mas o quarto ele acaba sendo aquele local que a criança vai ter aquela primeira sensação de pertencimento. E isso eu acho que é o mais importante. A criança participar de todo o processo de projeto é uma coisa que acaba transformando tanto o resultado final do projeto quanto a satisfação de vocês pais em relação a tudo isso. Então quando a gente pega, por exemplo, uma criança um pouquinho maior, a gente já consegue introduzir algumas perguntas, a gente consegue entender como é que a criança utiliza aquele espaço para conseguir fazer aquele projeto ainda mais personalizado, voltado para esse público infantil. Então, eu fico aqui uma reflexão. Qual é a memória que você quer deixar para o seu filho? Qual é a memória que você quer ter em relação à sua família? Qual é a memória que você quer ter em relação a todo esse processo? Que não é só o processo da criança crescendo, mas é o processo também dos pais crescendo em relação a essa criança e os pais amadurecendo como pais. Então, isso é uma reflexão que eu deixo pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam aplicar essas coisas. Eu agradeço muito a loja por ter me permitido filmar essas imagens. Muito obrigada, Minibelle, por ter permitido filmar essas imagens no local e por ter explicado, né, aberto as portas nesse evento maravilhoso que vocês me chamaram para eu conseguir conhecer ainda mais de todas as possibilidades do público infantil. Então, gente, eu espero que vocês continuem aqui assistindo o canal. Aguardo vocês em novos vídeos e até a próxima semana. Beijinhos e até mais!